Quando você olha para uma casa de férias, uma das primeiras coisas que você vai olhar vai ser os quartos temáticos. Mas eu, como corretora, eu vejo um conjunto de coisas. Então, lugar, localização que essa casa tá, a planta, se é uma planta grande o suficiente para as casas de férias. Eu também olho para as amenidades que tem no condomínio, para o clubhouse, para ver se tem uma estrutura de resort. E dentro da casa em si, eu quero ver se a planta funciona, se os ambientes estão bem distribuídos. Então, no vídeo de hoje, eu tenho uma casa que a nossa equipe está listando e eu quero ir parte por parte mostrando a casa e por que essa casa tá excelente para você comprar nesse momento. Então, o formato que eu vou fazer aqui, eu tô com um iPad e eu vou desenhando para vocês, vou colocar uma tela dividida e mostrando para vocês sobre a casa. Então, essa casa, ela fica no Windsor Key. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse condomínio, é um dos melhores condomínios hoje. Na minha visão, essa é uma das casas mais lindas que tem atual no mercado de revenda hoje, tá? Então, é uma casa com 2 andares, 8 quartos, e aí você me pergunta, eu expliquei sobre isso no meu vídeo falando sobre esse condomínio, Windsor Key, mas vou falar aqui para você também, que 8 quartos é muito quarto quando você pensa, a gente brasileiro, né? Mas quando a gente fala dos americanos, a gente fala de um público que tem uma família grande, então eles juntam as famílias, juntam os amigos e vêm ficar nessas casas maiores, tá? Então, falando um pouco dessa parte externa, aqui a gente tem a garagem que não é usada para garagem nessa casa, tá? Ela vai ser usada como uma sala de jogos e os hóspedes vão parar os carros aqui, sem contar que tem bem mais espaço para parar desse lado, tá, da rua. E uma outra coisa sobre essa parte externa é que a gente tem aqui um recuo entre uma casa e outra. Isso a gente chama de single family, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente tem alguns tipos de casa e single family é um desses, que é um desses tipos, né, que tem esse recuo um do lado da outra. Uma outra casa, um outro tipo de casa seria bangalô, que aí a gente teria a garagem na parte de trás, ou townhome, que são aquelas casas geminadas uma do ladinho da outra, tá? Então essa aqui é uma single family. A localização dessa casa tá bem legal e o que eu gosto mais, eu vou mostrar na parte da piscina, mas a gente não tem vizinho atrás. Temos vizinho dos dois lados, mas não temos na parte atrás, tá? Então, entrando, a gente tem o hall de entrada. Tem 2 fotos aqui para vocês verem, uma logo de uma frontal e outra de cima, porque uma das características dessa casa que eu gosto bastante é o pé direito duplo, tá? Não são todas as casas de férias que tem isso e deixa o ambiente muito bonito. Quando você entra, fica imponente. Então eu gosto bastante. Eles usaram o estilo mais clássico aqui, com cinza, luz indireta também, com esse abajur, fica bem bonito. E quando você entra, além de você ter esse pé direito duplo, a gente tem essa profundidade aqui, ó, porque aqui, essa sala aqui, ela é bem aberta. Então, você tem essas paredes aqui, parede aqui, mas quando você entra, ela expande. Então eu acredito que deixa uma sensação de profundidade quando você tem esse hallzinho. Aqui, à direita, a gente tem um quarto do Harry Potter, que eu já mostro para vocês no andar de baixo. Aqui a gente tem, então, um quarto do Harry Potter e a gente tem pro lado esquerdo o que seria a garagem, mas que eu falei para vocês que agora é uma sala de jogos. Então essa decoradora aqui colocou o lustre, colocou esses painéis, como eu falei, bastante luz indireta, um espelho bem grande, que deixou o ambiente bem aconchegante para quem chega na casa. Agora vamos para a área social da casa. Ela é integrada com a cozinha, sala de estar e a sala de jantar, que não dá para vocês verem nessa foto,
mas tá logo aqui, vai dar para ver na outra foto, vou mostrar para vocês. Então essa casa, ela tem os armários marrom. Essa construtora hoje não entrega mais esse tipo de armário, então para você que gosta dessa cor, essa casa tem. A gente tem essa bancada que ela é multifuncional, como é uma casa com 8 quartos, tem muita gente, a gente precisa deixar os ambientes bem funcionais. Então a bancada permite isso, a gente tem 4 bancadas desse lado. Uma outra coisa para você saber sobre as casas de férias de revenda é que elas vêm com tudo. Quando você compra uma casa como essa, elas vêm com tudo que você tá vendo. Inclusive, eu vou até colocar aqui, a gente tem pratos. Temos copos, garfo, faca aqui dentro. Então como uma casa como essa de férias precisa estar toda equipada para os hóspedes usarem. Então, a máquina de café, a torradeira, as facas aqui, tudo para que o hóspede possa usar. Então, tem bastante armário aqui para poder facilitar a vida do hóspede, todo o armário completinho. Tem uma máquina de lavar aqui também embaixo, que não dá para vocês verem. Então, tudo bem completo, tá? Agora, vamos ver aí a geladeira aqui. E também tem uma pantry aqui atrás da geladeira, que não dá também para vocês verem nessas fotos. Outra característica de casa de férias, por ser uma casa muito grande, temos que ter sofás grandes. Então a gente tem esse sofá modular com bastante espaço para os hóspedes. E outra coisa, a gente tem essa porta de correr aqui que pode abrir. Então quando você abre ela, você consegue integrar ainda mais o ambiente, com quem tá lá fora, na piscina, com as pessoas de dentro. Então fica bem gostoso o ambiente para a família. A decoradora usou o tom de cinza com madeira, que também deixa bem aconchegante. E, olha só, 6, 12, 13, 14 cadeiras na sala de jantar. Então, bastante cadeira. Ela também usou um espelho bem grande para deixar ainda maior o ambiente, mas quando você entra, tem aquele corredor que eu falei para vocês, e aí abre e expande com esse ambiente todo integrado. No andar de baixo, a gente tem também as 2 máquinas, que é de lavar e secar, super importante para as famílias que vão ficar mais tempo. Agora, como eu falei para vocês, a garagem, que foi transformada em uma sala de jogos, na maioria dos casos é feito isso porque os hóspedes acabam aproveitando muito mais sendo uma sala de jogos do que uma garagem. Então, eles fizeram o tema do Mario, que é um tema que vem sido muito pedido por conta do Epic Universe, que é o parque novo que abriu em 2025, e é um tema que está muito em alta. Então aqui nessa sala de jogos a criança consegue subir aqui, ir para esse lado no escorregador, ir para o outro lado no outro escorregador. A gente tem o air hockey, os jogos de arcade, e tudo isso faz com que o hóspede tenha uma experiência, porque é como se fosse um complemento mesmo do parque. O hóspede vem, tá aqui, quer aproveitar os parques, mas quando chega em casa, ainda aproveita. E os americanos, em específico, que é o público que mais aluga essas casas, passa bastante tempo dentro da casa. Por isso que é tão importante ter os escorregadores, esse air hockey, o arcade. Aqui a gente tem 2 arcades. Eu normalmente gosto de mostrar mais os quartos temáticos, mas a gente sempre tem os quartos tradicionais, começando por esse que é a suíte principal, que tem uma paleta um pouco mais neutra, mais sofisticada, que vocês podem ver aqui. A decoradora também colocou um espelho. E esse é o banheiro da suíte principal, que dá uma saída para a piscina. Um banheiro com 2 pias. E não podia faltar também a banheira. Que nada como uma banheira depois de um dia de parque e 20 mil passos. Que parque é cansativo, né? Então sempre tem. Antes da gente subir e eu mostrar o segundo andar para vocês, eu quero mostrar a parte externa da casa, que para mim é uma das partes que chama mais atenção desse lote em específico. Então, piscina com
a jacuzzi. A gente tem a jacuzzi e aqui a piscina aquecida. A gente tem também essa parte externa coberta, que também é muito importante. Aqui em Orlando é muito quente, mas nas épocas que são muito quentes também chove um pouquinho no fim da tarde. Então é importante que tenha essa parte coberta para quem gosta de ficar lá fora. E também sempre tem essas screens, que a gente, quando chega aqui, acha um pouco estranho, né? Mas é super comum aqui para os americanos e também protege dos bichinhos, animais, mosquito. Então é bem importante que tenha essa screen. Lembra que eu falei para vocês a porta do Switch Master? É aqui, ó, que sai essa portinha aqui. E aí a gente tem esse espaço do Dry Pond, que basicamente ele vai segurar as chuvas nas épocas de chuvas. Então, na maior parte do tempo ele vai ficar assim, ele já tá com mais grama do que isso, mas nos tempos que chove, ele retém essa água, então é bem importante, você vai ver bastante dos dry ponds aqui na Flórida. Outra coisa que você vai ver nas casas de férias é essa cerca aqui de segurança para criança, então ela tem esses pontinhos aqui no chão e ela vem até o outro lado para prevenir que qualquer coisa aconteça com as crianças. Agora, a gente vai para a parte de cima, que é a parte mais legal, que todo mundo gosta de ver os quartos temáticos, começando com a sala, o loft, que foi dividido em dois, com a mesa de sinuca, bilhar, e com o cinema desse lado. E eu gostei bastante que essa decoradora trouxe o tema Lego, que é um tema que eu não vejo muito por aqui, então eu gostei bastante do que ela fez nessa sala de jogos. Aqui o cinema, como eu mostrei pra vocês, tem até ó, o Homem-Aranha do Lego, muito fofo. Agora vamos para a parte dos quartos. Começando pelo Star Wars, a gente já vê quando a gente entra, tem os jogos, uma TV. E para esse lado, vou fazer uma seta aqui para vocês verem, tem as camas e a decoradora colocou 4 camas. Então uma cama aqui, 2, 3, 4 camas, que também é muito importante. Então dormem 4 crianças nesse quarto do Star Wars. Então gostei bastante que ela colocou essas luzes, esses LEDs, que ficou bem cara de Star Wars mesmo, né? Agora, o meu quarto favorito dessa casa é o dos Minions. O que eu gosto desse quarto é que a criança tem vários jeitos de subir pra cama. Ela pode subir pra cá, pode entrar por aqui, por aqui, por aqui. Tem muitos jeitos e ainda tem um escorregador no quarto. E o mais legal é que tem uma passagem secreta pro quarto da Frozen. Então a criança sobe aqui e não dá pra vocês verem, mas tem um vãozinho que vai pro quarto da Frozen. Muito legal. E aqui tá o quarto da Frozen, então sai daquele vãozinho, entra aqui. Também não vai dar para vocês verem, mas aqui em cima tem uma cama e aqui embaixo tem outra cama. E a criança consegue descer por as escadas, subir pelas escadas ou descer o escorregador. Então tá muito bonitinho esse quarto da Frozen também, com luz de LED, o Olaf também dando um tchauzinho, tá muito fofo. Lembrando que todos os quartos aqui, eles têm carpete, tá? Nessa casa aqui. E o quarto de baixo que eu acabei não falando para vocês antes, é o quarto do Harry Potter, com as 2 camas, tá muito legal. O tema do Harry Potter também é um tema muito pedido por aqui, não é à toa que a Universal tem a parte de Harry Potter na Universal, no Islands of Adventure e agora no Parque Novo, no Epic Universe. Então é um tema muito pedido. Então essa foi a minha análise dessa casa de 8 quartos no Windsor Cay. Ela tá à venda, então se você quiser mais informações, me manda uma mensagem, essa casa pode ser sua.